delícia. Vamos ver quem já está chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É uma enorme alegria estar aqui hoje, esperando essa amiga, essa colega, esse ser que me inspira e onde as trocas íntimas de bastidores, né, têm sido tão nutridoras para nós, para ambas, que a gente decidiu vir aqui, nesse espaço de domínio público, para compartilhar o que nos inspira, o que nos conecta com o verdadeiro ser que somos, que você é, que todos nós somos. Eu sou Carla Cali, para quem está chegando por aqui. Eu sou psicóloga, yoga terapeuta e um ser conectado cada vez mais com essa dimensão da grande mãe. E nessa programação que nós temos tido do Psicologia Sem Dualidade, todas as terças-feiras a gente entra no ar compartilhando algum tema que possa ser de utilidade, né, para a manutenção da nossa saúde mental, para a nossa conexão e expansão, para a liberdade e felicidade de todos os seres. E nesse último mês, em celebração do Setembro Amarelo, né, em celebração da vida, não só como forma de prevenção do suicídio, mas principalmente como forma de reverenciar a vida e a saúde mental, nós tivemos uma programação de 4 lives especial, todas elas em relação à saúde mental. Na primeira a gente falou da importância da sociedade e do trabalho para a nossa saúde mental. Falamos da importância do exercício físico, do movimento para a saúde mental. Falamos também na semana passada sobre a importância da arte, do encantamento, né, para a nossa saúde mental. E hoje, nessa última live do mês de setembro, as lives do Psicologia Sem Dualidades seguem, né? Mas nessa programação de setembro, a gente está coroando a programação do Setembro Amarelo, de saúde mental, nessa live tão especial com a Ingra Liberato. Deixa eu ver se ela já está por aí, essa minha irmã de alma e de raiz. E antes mesmo de chamá-la, quem já está por aí, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas, dá tempo de ir chamando as pessoas que, assim como nós, se sintam conectadas com essa guiança da sabedoria da natureza. Tá aqui sim já a Ingra, então já vou chamá-la para a gente começar a tecer essa conversa juntas. Vamos ver, cadê você? Se eu consigo te chamar. Ingra Liberato. Acho que foi, minha amiga. Vamos ver se chega aí o convite para que você já possas entrar ao vivo. Ei, amiga! Eita! Ai, que Querida, delícia! querida. Nossa, muita delícia mesmo. Eu tô aqui nesse espaço que tu conheces, de foguinho aceso, como eu te disse antes, e Sim, embalada por uma chuvinha fresca que caiu aqui hoje, as árvores balançando, guiando, né, essa conexão que a gente está estabelecendo para compartilhar amor, né, para compartilhar a natureza do nosso ser. Eu não tenho uma lareira, mas estou aqui com o Palo Santo, ó, para te acompanhar aqui, nessa chama da vida. Que delícia! Bom, eu preciso dizer, eu te receber aqui, né, que embora seja uma programação que acontece todas as terças-feiras, eu estava falando aqui de toda a programação da saúde mental do mês, são raras as pessoas, Ingra, né, com quem eu tenho me sentido cada vez mais à vontade para estar nua, né? Não só nua como a gente se doou nas imagens do post de convite para essa live, mas cada vez menos a serviço dos nossos rótulos, das nossas máscaras. Então, eu já te disse isso e quero dizer aqui publicamente que eu me sinto muito à vontade nessa conexão com um ser que brilha, com um ser potente, mas que não é superficial, né? Eu acho que essas duas pontas são muito importantes como raízes e frutos de uma mesma árvore. E cá estamos para falar sobre saúde mental e natureza. Bem-vinda! Obrigada, amiga! E olha, para mim é uma honra estar aqui com você, falando sobre essas reflexões profundas, né? Sobre a nossa psique, sobre o nosso ser,
né? Como a gente lida com a nossa essência, com a nossa alma, nosso coração, todos esses assuntos profundos. Eu me lembro desde a primeira vez que eu conversei com você, eu me sentindo assim muito ousada de estar falando de análise, de psicologia com uma psicóloga. E você desmistificou logo isso para mim e eu passei a me sentir também muito à vontade. Então, eu venho para cá hoje me sentindo em casa com você, como sempre, e começando já de cara dizendo assim: eu não sei o que vai acontecer aqui nessa nossa conversa, porque eu confio muito e estou muito entregue a esse campo, a essa vida, a essa troca, a esse tecer, como você mesmo trouxe. Então, eu sinto que esse feminino tem essa potência, né, de se entregar para uma tecetura conjunta e com a vida, e com o coração, e com sentimentos. Então, é um grande despojamento, né? De preparação, de controle. É o coração, assim, exposto, né? Bom, isso não é pouco, né, amiga? Porque é o que de melhor cada um de nós tem. E muitas vezes a gente traja, né, as nossas vestes da psicóloga, da atriz, né? Quem está aqui acompanha a Ingra sabe que além de atriz, ela é escritora, é consteladora, né? E é uma dessas pontes que tece a nossa conexão. Porque todas as ferramentas que eu também uso no exercício desses papéis, seja de psicóloga, de biopsicóloga, de yoga terapeuta, tem a guiança de algo de 4 letrinhas, né? Que é o amor. O amor sem prefixo e sem sufixo. E como nós falamos aqui do lugar de 2 mulheres, me dei conta antes, falando aqui com a minha filha, né? Dizendo que nós 2 juntas somamos mais de um século, né, Ingra? E a potência de 2 mulheres, né? Que já tem mais de 50 anos cada uma delas. De 2 mulheres que são mães, né? Mulheres que fertilizam em si a vida, não só dos nossos lindos filhos, mas dos projetos e das couraças que a gente ousa tirar. Então eu quero convidar também uma dimensão do masculino para fazer parte dessa nossa live, porque eu entendo que a mãe natureza, né, nessa guiança debaixo do Pai Céu, é quem nos traz aqui. E aí, como o tema é saúde mental e natureza, né, ou a importância da natureza para a saúde mental, antes da gente versar sobre o tema, eu já vou fazer a indicação de um livro aqui, da Joana Meis, que chama Esperança Ativa. E na orelha de capa desse livro, né, tem um pequeno conto que eu relembrei, eu reli quando tive esse livro em mãos pela primeira vez, e eu gostaria de compartilhar, como eu disse, para trazer a presença da potência masculina, né, nesse enredo, nessa tessitura, nesse acasalamento que a gente vai fazer aqui, de uma forma tântrica, né, a comunhão do amor, matéria e espírito. E o conto, eu vou me resumir a ler para que ele saia bem literal, diz assim: esse é um antigo conto folclórico da Dinamarca sobre um encontro entre 2 reis. O primeiro rei se posiciona dizendo assim: você vê a torre? Disse o primeiro rei para o segundo. E esse rei, então, apontava para uma parte alta e grandemente fortificada do seu castelo. Em meu reino, gabava-se o rei, eu posso ordenar a qualquer um dos meus súditos para que eles escalem até o topo dessa torre, e se for o meu desejo, eu peço que eles pulem até a morte, e tão forte é o meu poder que eles me obedecerão. O outro rei, um pouco perturbado com essa colocação do anfitrião, olha em volta e diz: você vê aquela pequena choupana ali na floresta? E o primeiro rei diz: sim, claro, estou vendo. Ele disse: pois é, lá no meu reino, eu posso bater a porta de qualquer casinha simples e pedir para pernoitar, e lá eu serei muito bem recebido, e eu posso dormir tranquilo, sem temer em nada com relação à minha segurança. E esse conto me traz assim, um pouco do que eu gostaria de propor na nossa conversa aqui sobre a importância da natureza. Porque o primeiro rei fala do poder sobre, o poder do controle, o poder da dominação, o poder do medo, que na verdade é uma fraqueza, uma fragilidade. E o segundo rei fala do poder com,
do poder da integração, dessa unificação, né? E muito se tem falado sobre a importância da natureza, mas ainda muitas vezes de uma forma, de um poder de usar a natureza, né? Ou de poder de uma falsa ideia de controle da natureza. E nós estamos aqui para falar sobre a potência humana e da potência de todos os seres ao estarem conectados com a natureza. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência dessa conexão. Meu Deus, eu já estou aqui muito emocionada com suas palavras, com essa história. Muita emoção, né, amiga? Porque, assim, eu sinto que a gente hoje está nesse estado de espírito, de sensação de solidão, de depressão, de adoecimento da alma, porque a gente se apequenou, a gente se distanciou e se desconectou desse corpo que é esse planeta, né? Essa teia da vida. Então, assim, como a gente tem observado, né, assim, através do coração, acho que essa é uma visão muito do coração. A natureza é a extensão do nosso corpo, né? Como você está falando, não é algo que eu exploro, nem é algo bonito para eu observar lá e eu aqui, a natureza lá. Ela é uma extensão do meu corpo, ela transpassa meu corpo, né? Nós temos os elementos formando o que a gente é. E todo esse corpo materializado, que é Gaia, né? Que é esse planeta azul deslumbrante, é uma materialização de um campo sutil, de energia, de vibração. Então, assim, meu Deus, eu dá vontade assim de sair falando isso para ver se a gente começa a olhar, abrir um pouco os olhos, porque a sensação que eu tenho é que a gente está dormindo, né? Porque esse materialismo nos cega e nos apequena. Nós somos parte desse organismo vivo que é Gaia, né? E esse corpo materializado é a materialização do meu espírito, da minha alma, dos meus quereres, da minha vontade, mas não vontade e desejo pessoal, a minha chama de vida que pulsa, né? Que arde dentro de mim. No meu coração, né? Me vem a imagem de Jesus com aquele coração em chamas, que é pura vida. Então, assim, acho muito oportuno e rico você trazer esse masculino, porque esse masculino vai fertilizar o nosso feminino internamente, né? Nós temos que começar a enxergar, a olhar para o mundo, a pensar, a fecundar nossas próprias ideias, né? A ter um olhar que analisa, que sente, que faz perguntas e que encontra as próprias respostas. Então, eu percebo que nós somos muito maiores do que a gente pensa, não porque a gente é maior do que qualquer outra coisa lá fora, mas porque nós somos parte dessa grande coisa lá fora, entre aspas, né? Porque não tem esse fora, esse dentro. Mas é uma teia da vida mesmo, né? Um organismo vivo. Eu aqui tecendo com você, essas pessoas assistindo e estão nos escutando. A gente está semeando a mente delas, elas estão mandando de volta pensamento que a gente também capta, né? Nessa vibração coletiva dessa roda. Então, assim, a vida é um movimento, um fluxo tão divino, né? Tão intenso. E esse movimento da vida é o movimento do amor. Eu tenho percebido que o fluxo da vida é o fluxo do amor. O amor é sinônimo de vida. E o contrário do amor é o medo, que é quando a gente trava essa vida, quando a gente trava esse fluxo. Eu tenho medo. Eu vou fazer essa escolha porque eu tenho medo do que vão achar, eu tenho medo de não dar conta. Então, assim, a gente tem se paralisado pelo medo. E o contrário do medo é o amor. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, né? Então, eu queria te ouvir, porque suas palavras me inspiram muito. Eu queria te ouvir sobre essa visão, né? Esse olhar para o amor, né? O que é esse amor maior e essencial, que não é um amor que a gente está acostumado, né? É mais fácil que a gente vá sentindo isso
né? Porque não é uma resposta mental o que é o amor. Nenhum humano pode ter a pretensão de definir ou categorizar o amor, né? Se é algo que transcende os nossos corpos, as nossas mentes. Mas se o amor é a matéria-prima de tudo que vive, né? Significa que se nós não estivermos conectados com o amor, a gente está só sobrevivendo. E entre sobreviver e viver, tem uma grande diferença. Quando nós estamos conectados exclusivamente, né, com a dimensão material, que também é sagrada, que também é amor, né, nós estamos perdendo grande parte do recheio disso tudo, onde isso pode nos levar. Então, esse amor que é ponte, ele não julga e não discrimina. O amor que é ponte, ele usa todos os muros que foram construídos pela ignorância, pelo desconhecimento da grandeza que nós somos, e cada muro que o amor derruba, ele aproveita os detritos para construir pontes. Nada se perde nessa grande evolução. Então, quando eu falo sobre amor, né, eu acho importante sempre falar com amor e falar por amor. Porque senão não é amor, né? Um amor que ainda está colocando uma saída única, ou um amor que está buscando o benefício próprio, ou um amor que é simplesmente romântico, ou um amor que é carente, né? São ensaios desse amor transcendental. E ao abordar a questão da saúde mental relacionada com a natureza, e dessa forma que a gente começou introduzindo aqui, o ato de amar, ele é muito simples para todos os seres autênticos. Uma criança não pensa como é que ela vai amar ou receber amor. Uma semente, ela não pensa que ela é, eu sou uma semente de girassol, eu tenho que seguir tal técnica para que eu me transforme no girassol. Dizem que o girassol... Não, ela simplesmente é. Então, essa entrega, Ingra, né, que eu vejo que é um pouco do que a gente consegue na relação íntima com as pessoas. Por que a gente conhece pessoas diante das quais a gente não acha difícil amar e a gente aprende a receber o amor? E por que diante de algumas pessoas a gente está tão cheio de couraças, tão cheio de defesas, né? Primeiro porque esse é o movimento de cada um de nós. Mas nessa potência de ser possuído, podemos dizer assim, pela natureza, né? Entender como a Ingra dizia, a natureza é uma extensão de mim, ou, com menos pretensão, eu sou uma extensão da natureza. Porque a terra, a água, o ar, o fogo, o éter, que compõem as minhas células, órgãos e partículas, né, me ajudam a perceber que aquilo que eu como, por exemplo, pode estar me aproximando ou me distanciando da natureza. Os meios de transporte que eu me utilizo podem estar me aproximando ou me distanciando da natureza. Né? Que a minha forma de tocar esse chão, seja plantando, cultivando ou buscando aprender, eu falo isso de um lugar bem humilde e ignorante, de alguém que foi mocinha da cidade até outro dia, né? E que tem sentido um encantamento de estar sendo ensinada pela própria natureza. Como cultivar o alimento. Então eu me sinto tão amada por uma força transcendental, Ingra, quando eu atino, deixa eu dizer bem assim, que aquela sementinha do pimentão que eu comi, se eu tiver amor o suficiente para colocar na terra, ela vai me dar meses daquele fruto. Então tem algo tão além dessa preocupação de como amar ou como ser amado, que além de todas essas técnicas de autoconhecimento que a gente tem, né, tantos recursos poderosos, o simples ato de estar próximo da natureza e de fazer um exercício consciente de se sentir integrante disso. Um ato de contemplação que permite respirar com a natureza, que ainda permite o seu corpo, por exemplo, sentir frio quando está frio, sentir o calor sem precisar ligar um ar-condicionado, ou seja, se expor a determinadas doses que a sociedade encapsulada chama de conforto, e a gente se expõe a algumas renúncias e algumas doses de naturalidade, de simplicidade, do tipo pé descalço, sabe? E a gente ganha de volta uma descoberta de caramba, já está tudo aqui, já está tudo à disposição, né? Então é desse lugar que eu te respondo, te provocando num próximo questionamento, né? De como foi que chegou para ti essa consciência de amar através da natureza ou de ser amada através da natureza? Quando Ingra, né, se sentiu
sei lá, né? Tocada Hum, conscientemente, porque é desde sempre, né, amiga? Mas quando para ti é. se tornou consciente que a natureza era algo integrante da tua sanidade mental, da tua felicidade? Sim, então, amiga, é interessante porque assim é natural, né, que a gente se integre com essa nossa mãe natureza quando a gente está lidando com ela, quando a gente está se relacionando com ela, como uma criança faz, né, como você disse. Mas eu tenho visto que é muito especial quando a gente faz esse caminho de desconexão, esse caminho de distanciamento ilusório, claro, porque a gente é parte dela, ela é parte da gente, é tudo uma coisa só. Mas quando a gente cria essa desconexão ilusória e faz o caminho de volta. Na verdade, parece que a gente está aqui para isso mesmo, né? Porque assim, a gente veio disso e a gente sofreu um esquecimento, um adormecimento, e agora a gente está se lembrando, né? A sensação que eu tenho quando eu tenho um contato assim com um insight, quando eu sou tomada por algo, é que é algo muito antigo que está sendo resgatado. Algo que eu tinha esquecido, assim. Essa é muito a minha relação com a natureza, né? Ela me acorda, ela me sacode, ela me lembra as coisas. E o que aconteceu foi que num período que eu estava assim muito distante da minha própria essência e num processo autodestrutivo, eu conheci um grupo que louva a natureza, busca esse contato com a natureza e uma vida em grupo, coletiva, onde a gente planta, onde a gente colhe, onde a gente se relaciona e se observa o tempo todo. Então, isso para mim foi assim abrir um portal de percepção e de compreensão de um mundo que eu nem sabia que existia, assim, de uma maneira mais consciente, que é esse mundo sutil. Então, assim, hoje para mim eu até falo coisas que pode parecer maluquice, mas eu vivencio essas coisas assim. Só existe espiritualidade. Esse corpo sagrado é a materialização da minha alma, do meu espírito, né? Como eu falei até no post que eu escrevi, só existe amor, e isso, enfim, foi reproduzido. E é isso, só existe amor. Até quando tem cara de maldade, quando tem cara de medo, quando tem cara de tortura, tem um amor ancestral buscando uma ordem. A gente vê isso na constelação familiar. A pessoa está buscando uma compensação de algo que foi desequilibrado lá atrás. Isso também é amor. É um amor fora de ordem, mas é amor. Porque só existe amor, porque a vida é amor. É isso que você disse. A semente floresce por amor, porque é vida fluindo. Esse é o amor, é aquilo que cresce, é aquilo que conecta, é aquilo que flui, né? Então, assim, nós somos fonte de amor, fonte de vida. Quando a gente trava esse fluxo, né? Quando a gente trava essa troca com o outro, com os animais, com o nosso coração, principalmente, a gente adoece, né? A gente adoece. Então, assim, essa negação da natureza é a negação da natureza que está lá fora e a negação da nossa própria natureza, né? Que traz o adoecimento de corpo e de alma. Então, assim, eu não ter um diálogo com o meu coração, eu não escutar minha alma, eu não. Sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Porque é importante a gente falar, porque parece que, né, a gente que reconhece essa conexão e esse sagrado, parece que a gente vive assim no mar de rosas e cantando e dançando. A gente canta e dança muito, mas tem hora que o bicho pega, sabe? Então, assim, eu tô mesmo. Né? Então, eu tô atravessando agora um momento, uma transição de ciclo, né? Dos meus 55 anos, que não tem nada a ver com a idade, mas tem a ver com esse ciclo da minha vida. Tá sendo muito exigente essa mudança de ciclo para mim, assim, muito exigente. Agora, o que é que eu faço com essa exigência toda? Eu não corro dela, eu não fujo dela. Eu olho com muito amor. Eu olho e vou. Dói, mas eu vou com dor, né? Então, assim,
É isso que muda, né? Assim, eu não me sinto melhor do que eu era, eu só me sinto mais entregue a esse fluxo de amor e da vida, né? É um amor comigo, né? Assim, não vou travar meu caminho, quero sair daqui um pouco mais transformada do que eu cheguei. Eu acho que é aqui que chega o ponto da resposta à sua pergunta. De repente, eu me dei conta que eu estava aqui para me transformar, para crescer e para evoluir. Que eu não estava aqui para me distrair e ficar alienada. Que era o que eu mais ou menos fazia até ter esse insight. Que todos E foi nós fizemos até e despertar, foi a né? Todos nós. natureza. E foi essa tomada de consciência, foi uma sacudida da minha mãe natureza. Então, enquanto a Ingra falava, né, que são todos os seres, este ser aqui se aproximou para dar oi para todo mundo aí. Temos aqui uma vovozinha de 90 anos, né? Eu aprendo muito com ela. Tem um fato curioso até assim, porque como eu tenho os atendimentos de psicologia, os atendimentos online, né? Tem um espaço onde eu atendia também presencial, que tem lá uma poltrona, um divã. E enquanto eu atendo as pessoas via Zoom, ou seja, nessa conexão maior, que não é nenhuma conexão virtual, é essa conexão cósmica mesmo que se estabelece ali, a Mel, que é esse cãozinho que vocês acabaram de ver, ela senta nesse divã, que é o lugar onde as pessoas sentavam fisicamente. E isso é o lugar onde eu faço os atendimentos, é um lugar totalmente imerso no meio da natureza, na beira de uma lagoa, né? E eu tenho certeza, Ingra, que a potência dos atendimentos que tem acontecido, ela não acontece da minha mente para a mente das pessoas que me procuram. Tampouco ela acontece da Carla para o João ou a Maria que está do outro lado. Esse campo que é criado nesses atendimentos, né, ele se utiliza de todos os elementos que existem. E eu percebo, quando eu faço muitos atendimentos num dia, eu percebo que a Mel termina exausta. Porque ela está ali trabalhando o tempo todo, né? Então não sou só eu quem estou dando a sessão, eu me conecto com todos os elementos onde eu estou e me ofereço para poder entrar em conexão com a alma daquele que está buscando guiança e que, na verdade, só vai encontrar guiança dentro de si próprio. Então, meu papel é como assim, devolver um espelhinho para que cada um possa ir fazendo isso que a Ingra acabou de falar aí, e que é o meu processo e que é de todas as pessoas que estão conscientes, né? De diminuir o nosso grau de ilusão, de lapidar as nossas camadas do ego, esse ego que é tão falado muitas vezes como o vilão, né? E que ele não é nem o vilão e nem o salvador. Porque para acessar essa dimensão transcendente de uma forma saudável, que não descambe também para falta de saúde mental, Ingra, é importante que a gente honre esse corpo, né? As sensações do corpo, Sim. as dolorosas e as prazerosas, né? É importante que a gente honre as nossas relações humanas e a capacidade de buscar estabelecer vínculos de afeto cada vez mais íntimos, embora isso seja muito exigente. Porque vínculos afetivos íntimos, eles não derivam do número de anos que a gente convive com alguém, e sim com essa capacidade de silenciar e escutar a própria alma e ter a coragem de se relacionar a partir dessa alma. E muitas vezes a gente é julgado maluco ou desenquadrado, ou como disse a Ingra, né? Ai, que mundo é esse que vocês vivem no meio de uma pandemia, onde assim os suicídios têm um índice cada vez maior, a dissolução nos relacionamentos é cada vez maior, onde a gente ouve falar de desespero ambiental, né, já que o tema é natureza. Né? A bibliografia é muito rica e muitas pesquisas comprovam o óbvio, mas a gente precisa de ciência também para conquistar espaço nos órgãos públicos, nesses poderes sobre, como a gente falou lá no início, né, da nossa conversa aqui, e desenvolver um poder com. Então, quando a gente fala de desespero ambiental, de aquecimento global, quando nós falamos de ansiedade climática, de sofrimento ecológico, quando a gente percebe, e na área psi, né, a minha área de obrigação de conhecimento como psicóloga, hoje a gente conhece, a gente já atesta a estreita relação entre a sustentação da saúde mental de uma pessoa e o grau de intimidade que ela tem com a natureza. Então, é muito mais fácil uma pessoa restabelecer a sua sanidade mental se ela está em contato com
com as formas, com aquilo como foi feito por Deus, né? Aquilo que ainda está preservado. Seja no alimento, seja nos seus programas de lazer, buscando coisas simples e conectadas com a natureza, do que uma pessoa que está exclusivamente dentro de ambientes artificiais, com luz artificial, com temperatura artificial, com conversas artificiais, né? Com relações superficiais. Então, quando a gente fala aqui de saúde mental, e a gente junta a saúde mental com amor, numa dimensão transcendente, além do próprio humano, que a gente também tem o cuidado de entender que essas duas pontas, a natureza, esse chão, terra, concretamente, né? Essa natureza circundante que a gente pode ver, que a gente pode tocar, ela é a imagem e semelhança desse transcendente que não tem corpo, não tem nome, não tem forma, que uns vão chamar de quantum, outros vão chamar de fractal, outros vão chamar de Deus, outros vão chamar de vibração, e que entre essa concretude da natureza e essa sutileza da divindade tem justamente o humano. E nós estamos, Ingra, de espinha ereta, nessa forma ereta de pé, não para nos colocarmos numa postura de prepotência sobre os outros seres, mas para agirmos com dignidade. Dignidade de quem está aqui para conectar céu e terra, matéria e espírito, né? E o que eu vejo é que as pessoas que têm conseguido resgatar, sustentar ou promover a sua saúde mental estão atentando com bastante dedicação para essa forma de promover pequenas mudanças na sua vida, de maneira que elas se reconectem, de que elas reaprendam a estabelecer alguma forma de conexão que foi perdida, como tu falavas, né, Ingra? Uhum. Nossa, você falou tanta coisa importante aí, amiga. Isso que está acontecendo, né, no campo natural, né, no meio natural, ressoa na gente, né? Como a gente estava falando a princípio. Nós somos parte disso. Então, assim, tá queimando o Pantanal, isso é um reflexo do nosso coração em chamas, né? Muitas vezes da raiva, da guerra, né? As coisas começam a pegar fogo, né? Isso se materializa, aquilo que a gente estava falando, né? A matéria é a materialização do espírito e ela é a canalização de informações, né? Quando você fala da Mel trabalhando junto com você, você sabe, né? A gente já fez algumas constelações e na TSFI a gente claramente conta com essa teia da vida, assim, com essa rede de seres viventes transmitindo, canalizando informação desse campo sutil, né? Então, assim, a gente tá o tempo todo olhando e tecendo junto, né? Esse papel de ajuda, de facilitação, de tecer tudo que tá vindo, né? E fazer uma costura mesmo, mas tudo interligado, essa teia da vida, assim, operando o tempo inteiro. E aí, quando você fala da gente, né, viver em quatro paredes, o que eu percebo, e isso acontece comigo também com muita clareza, é que quando eu me distancio da natureza, essa ilusão de desconexão fica muito fortalecida. Porque é uma ilusão, óbvio que é, né? Então, assim, coisas que estão acontecendo lá do outro lado do planeta, a gente sente aqui, né? Depressão, tristeza, infelicidade, tá nesse corpo de dor coletivo que vibra, né, na nosfera, aqui no nosso planeta. A gente sente essa vibração muitas vezes, não sabe o que é. Mas ficar entre quatro paredes, ficar distraído com, né, como a gente se distrai, né, com mil coisas para não sentir a dor que está vibrando dentro da gente, faz com que a gente se desconecte da potência também da natureza, né? Que é o nosso poder, a nossa potência, a nossa força tá nesse grande corpo natural, né? Que nos rege, que a gente está dentro dele, ele está conectado com a gente. Então, se a gente adoeceu por essa ilusão de desconexão, a gente também pode conscientemente se conectar com essa força, que também é nossa. E eu sinto que isso exige humildade. Assim, não é um lugar de prepotência ou de
grandeza ilusória, não. Assim, essa potência é nossa também. E exige humildade porque exige coragem, né? Sair do lugar de pequeno, de fraco, de vítima, exige muita coragem. Então, isso que você falou no início também, o que a gente come, né? A gente sabe que a gente tem comprado alimentos com veneno para comer, né? E tem muito veneno que mata os insetos, né? Besouros, com uma indução à depressão desses insetos. Eles perdem o norte, eles não conseguem voltar para casa, eles ficam desnorteados e tem um estado de depressão neles e eles morrem. E as pessoas que se alimentam dessas comidas com esse tipo de veneno também entram em depressão. Já tem estudos que essas regiões que usam inseticidas com esse tipo de indução à depressão dos insetos são as regiões com maior índice de suicídio. Então, assim, a gente tem que começar a se fazer perguntas, eu sinto, amiga, assim. O que eu tô comendo, né? Esse sistema essa sociedade de consumo, eu preciso mesmo disso que dizem que eu preciso, né? Da onde vem isso que eu compro, né? De que foi feito? O que está por trás de tudo isso, assim? Porque eu percebo que a gente está sendo enganado, mas a gente pode abrir os olhos. A gente pode se informar, né? E é urgente. É urgente fazer isso, né? Tem uma pergunta de um jornalista, inclusive, aqui na conversa, dizendo: como buscar essa sanidade mental num mundo tão globalizado? Como buscar isso dentro da gente, né? Ivan deve ser o nome da pessoa. Então, Ivan, e depois queria que tu comentasse também, Ingra, mas me ocorreu quando li a pergunta aqui, primeiro, que globalização real é um estado de conexão, de unidade. Então, isso que nós estamos vivendo não é um estado globalizado. É um estado fragmentado, é um estado desconectado, é um estado manipulado. Para usar esse exemplo, né, das lagartas, dos besouros que são assim exterminados com o inseticida, que curiosamente é a mesma indústria química que produz o remédio para depressão. Que interessante, né? A gente cria uma doença e depois a benevolência da mesma empresa oferece o remédio para que as pessoas se curem. Então, existe um lugar desse tudo é amor, que a gente estava falando aqui, que exige que a gente tenha discernimento, né? Porque só fazem com a gente aquilo que o nosso estado de adormecimento permite que seja feito. E isso também vem na direção do nosso despertar. Só que é um sofrimento coletivo tão dilacerante, né? Eu costumo dizer, quando eu recebo as pessoas que me procuram para essa forma de psicoterapia multidimensional, elas já vêm sabendo que a gente vai, assim, é um Big Brother, um reality show íntimo, assim, de toda a sua psique, de toda a sua alma. A gente vai olhar todas as dimensões da vida delas. E o que acontece, Ingrid, para aproveitar de novo esse exemplo assim da relação da doença com o alimento, com o questionamento social, com a globalização? Eu costumo perceber que atualmente as pessoas que têm sanidade mental, ou seja, aquelas que estão bem, essas pessoas invariavelmente estão atravessando um momento de tristeza e de dor. Porque as pessoas que não têm a capacidade de se afetar com o que está acontecendo é porque elas estão num estado de blindagem, de desconexão tamanha, que elas ainda continuam fazendo gol contra no seu próprio campeonato, achando que o entretenimento, que o consumo, que o sexo desconectado de sensibilidade, enfim, toda forma de mau uso das energias sagradas, porque dinheiro é sagrado, sexo é sagrado, alimento é sagrado, a ciência é sagrado, mas o mau uso dessas ferramentas, quando isso não é feito com amor e por amor, ou quando essas ferramentas são utilizadas para anestesiar dores ou para causar dores, né? Então, essas pessoas é que estão verdadeiramente insanas. De maneira que as pessoas sãs estão, sim, nesse momento, atravessando desafios severos nas suas vidas, estão exercendo uma honestidade emocional que não julga o outro, cobra a si próprio, né? Não uma cobrança de julgamento, mas assim uma disciplina amorosa de promover mudanças.
Nós não temos mais tempo para delegar, para culpar, para retardar, para projetar no outro as mudanças que cada um de nós precisa fazer. Então a gente vem aqui, abre uma tela para confessar as nossas próprias fragilidades, a nossa própria dor, a nossa própria tristeza, para inspirar as pessoas que não se sintam... Esse não é o diagnóstico de doença mental. A doença mental é tentar reprimir, é tentar disfarçar, é tentar fazer com que nada estivesse acontecendo, né? Só que as pessoas, Ingra, e assim a minha demanda clínica mexe muito comigo atualmente, né? Porque assim, essa abertura das redes faz com que eu atenda clinicamente pessoas de muitos países. Então eu vejo ao mesmo tempo pessoas de culturas tão diferentes, de classes sociais tão diferentes, enfim, pessoas que aparentemente não têm nada a ver entre si. E todas elas apresentando traços de sofrimento psíquico muito parecidos, que tem a ver com essa desconexão desse corpo concreto chamado Gaia, chamado planeta Terra. E quando eu me desconecto da mãe, que é essa que me nutre, que me dá ar para respirar, né, na qual eu tenho águas para me banhar, e aí eu reconheço essas águas fluindo nas minhas veias, eu reconheço a potência desse alimento me dando energia e vitalidade para enfrentar os obstáculos da vida, ou seja, eu sou uma extensão da mãe que eu cultuo, que eu honro. Então, eu estou aqui comprovando na minha humilde demanda clínica o que as pesquisas mostram, que sem amor e sem conexão com o simples, por mais ciência que a gente tenha, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais intelecto que a gente tenha, a gente vai estar usando as coisas certas para o motivo errado. Porque todas essas ferramentas são para nos descascar, para a gente se relacionar a partir da essência e não mais a partir da aparência, né? Então eu queria que tu comentasse também essa pergunta do, como é o nome dele, do Ivan, que está dizendo aqui que a sanidade mental, né, é difícil no mundo globalizado. E a minha fala foi aqui no sentido de questionar se nós estamos interpretando bem essa globalização ou se nós estamos, na verdade, sendo manipulados como marionetes por uma sociedade doente, né? A globalização que ele se refere, eu acho que é o movimento de consumo e de alienação coletivo, né? Globalizou, mas não é uma conexão global, é diferente, né? Tem um vírus que está nos conectando, tem um medo que está nos conectando, tem um sofrimento que está nos conectando. Mas, te ouvindo, Carla, eu fiquei com vontade de engrossar o coro, de trazer coragem para as pessoas se entregarem ao sentimento, né? Porque, assim, sentir essa dor, e eu tenho sentido muito essa dor, é a grande cura. É a grande cura, porque justamente, assim, se negar a sentir a dor, bloquear essa dor, é o que traz a doença. Como a gente estava falando lá no início, assim, é o medo da vida, é o medo do sentimento que trava o fluxo da vida e que nos adoece. Então, o que a gente vê bastante também nas constelações, o que é a constelação, né? Só para simplificar, assim, uma maneira que eu vejo e que eu comprovo isso a cada vez que eu assisto o campo trabalhando, assim, e a gente só assiste mesmo porque ele faz todos os movimentos necessários, né? A gente vê que quando trava alguma coisa dentro de um sistema, dentro de uma família, e justamente essa é uma visão sistêmica, onde as pessoas não estão isoladas no nível da alma, existe uma alma única que conecta a todos, que se manifesta de infinitas, de inúmeras maneiras. Quando a gente olha para esse campo se manifestando, a gente percebe que as pessoas daquele sistema travaram esse fluxo de vida e de amor que é o sentimento. Então, quem queria falar eu odeio não falou. Quem queria falar eu amo não falou. Quem queria gritar não gritou, tá com aquele grito preso, né? Quem matou foi excluído e as pessoas olham em outra direção, não querem olhar mais. Então, assim, o que causou vergonha, o que causou sofrimento
é jogado debaixo do tapete. E quando a gente faz a constelação, tem pessoas que não são da família, ou seja, não tem esse julgamento moral, que estão ali para isso, tem esse corpo que já está trabalhado como canal mesmo das informações e que está disposto a ser canal de todos os sentimentos daquele campo, e essa pessoa que é uma estranha daquela família vai canalizar todas as dores. Vai canalizar a dor da exclusão, a dor do ódio, a dor do amor, todas as dores. Então, assim, uma trava acontece dentro do sistema porque a gente trava o sentimento. Então, assim, é seguro sentir, gente. Sente, chora, sabe? Se emociona, deixa esse coração mesmo assim vivo, sabe? E a gente nós somos, eu tenho tido essa sensação, nós somos máquinas de transmutar energia negativa em positiva. A gente tem essa capacidade. Se tem alguma coisa que o ser humano é capaz, eu não sei se os outros seres são capazes, é transmutar essa energia, né? Tudo isso que nos trava, depressão, tudo isso, a gente tem o poder de transmutar essas coisas, mas para transmutar o negativo, o que enfraquece em força, a gente precisa se entregar a esse sentimento, a gente precisa sentir. Se a gente não trabalhar, sente, né? Trabalhar. Então, assim, trabalhar seguro nesse sentido. E é interessante porque eu era a pessoa que fugia de tudo que era doído. Eu fugia muito. Eu me distraía. Minha vida é maravilhosa, né? Então, assim, para mim sempre foi fácil me distrair. Pronto, ali na esquina eu já me distraía. Eu fugia muito da dor. E hoje eu tô sentindo dor direto e vamos lá. Sabe, assim, máquina de transformação. A gente... Tem um ditado que diz, né? O que não me mata me fortalece. Mas assim, como responsabilidade psicológica, né? Como a gente está lançando sementes ao vento, e cada um decodifica isso, Ingra, a partir do seu momento vivencial. Então, o que eu entendo é que quando a Ingra está falando desse lugar de amor, desse lugar de coragem, né? A coragem do core, agir com o coração é a verdadeira coragem, né? Que ela está falando de sentimento, é importante a gente fazer aqui, Ingra, assim, uma contextualização para todos nós, né? Que existe uma diferença entre sentimento e emoção. O sentimento é algo genuíno da expressão do ser que nos habita. E a emoção, ela é atravessada pelos desejos do nosso ego, pelas nossas carências, pelos nossos medos. Então, é real que a nível psíquico, a cura psicológica passa por entrar em contato. Entrar em contato com a alegria, entrar em contato com o prazer, entrar em contato com a dor, entrar em contato com a tristeza. E, naturalmente, esse ato de entrar em contato é como as estações da natureza. Passa, ela dá um ciclo para a próxima etapa. A questão é que as pessoas precisam aprender a se conhecer e se auto-identificar. E quem está aí nos ouvindo, né? Toma isso como um parâmetro de autocura, porque o grande terapeuta está dentro de todos nós. Né? Além dessa mãe natureza, das ferramentas terapêuticas, a exemplo da constelação, como a Ingra está falando, mas ninguém é o melhor terapeuta para a gente mesmo do que nós. Nós podemos nos beneficiar de uma relação terapêutica com um outro humano ou com uma outra ferramenta para esse desnudar íntimo e guiança. Mas o que cada um precisa olhar é que quando eu entro em contato com uma emoção, né, de dor, por exemplo, como a Ingra está dizendo, e ela não passa, a gente precisa tomar providências com relação a isso. Porque qual é a diferença da tristeza, que é saudável, e de um estado depressivo, patológico, que às vezes leva uma pessoa a um suicídio? Então, qual é o grau de sanidade que a pessoa precisa ter para escolher? Eu, a partir daqui, entro em contato com as minhas dores. Eu, a partir daqui, não nego mais isso. Existe o que a gente chama de defesas psicológicas do ego. E é preciso que cada um saiba o momento de se desnudar. É importante que cada um saiba qual é o momento de parar de se anestesiar. É claro que para o corpo coletivo da sociedade, do planeta, né, na medida que todos despertam, todos ganham. É amor que se derrama sobre todo mundo, para o combate, para a dualidade. Mas nós precisamos respeitar os próprios limites.
Então, se você entra em contato com um evento da sua vida que é doloroso, permita-se, não tem que tomar remédio para tristeza num primeiro momento. Isso vai passar. Procure a sua rede de apoio, procure o contato com a natureza, procure a arte, né? Procure, enfim, se abrir, se humildar. Mas se isso não passa, precisa ter um outro olhar. Porque às vezes a pessoa cronifica, Ingra, num lugar também de apego ao sofrimento. Ela compactua com esse corpo de dor e ela começa a receber benefícios de ficar doente ou benefícios de estar triste. E ela começa a ser, enfim, o tadinho, o vitimado, que encobre a sua grandeza, o seu brilho e acha que ele vai ser mais amado se ele for fraquinho. Então, no início da live eu disse aqui, né? Como é bom ter parcerias íntimas com pessoas que são potentes e são brilhantes e ao mesmo tempo são profundas e são humildes. Porque a gente pode ter uma embalagem, né, uma forma de relacionamento com o mundo que seja inspiradora, que seja bela, que seja, né, elevada, mas isso não nos isenta de sentir as dores e as tristezas que nós estamos falando aqui. O que a gente pode é ter esse... Vamos chamar assim, esse limiar de auto-amor, de autoconhecimento, que faz com que a nossa tristeza e a nossa dor não vire sofrimento, não vire vitimação, não vire carência. Né? Perfeito você falar isso, Carla. Inclusive, hoje eu gravei um vídeo que falava justamente esse lugar de vítima, né, de injustiçado, injustiçada. Muitas vezes é para a pessoa receber atenção ou para se sentir melhor que o outro, né? Já que os outros me fizeram mal, eu sou boazinha e o outro é um vilão, enfim, tem esses mecanismos. Quando eu falo do sentir, como você está falando, e só para reforçar, não tem a ver com emocionalidade, não tem a ver com drama, né? O sentir assim, nossa, meu coração apertou agora, sabe? Escorreu lágrima do olho e eu tô dando conta disso, eu tô consciente. Eu tô viva, assim, meu corpo tá vivo, minhas águas transbordam, meu sorriso também ilumina na hora que tem que iluminar. Então, assim, tá tudo me atravessando. Porque o que eu percebo é que a gente a gente aprende a fugir de coisas, dos sentimentos mais profundos, principalmente as dores. A gente vê isso nas constelações, né? As dores da perda de um filho, aborto, uma pessoa que foi embora, a gente aprende a fugir, a não olhar, porque é doído. Só que a gente olhando hoje, né, para essas terapias que chegam para nos auxiliar, porque de fato a gente às vezes está identificado até com um antepassado de 4, 5 gerações atrás e aquilo está no nosso sangue, no nosso DNA, na nossa memória celular. A gente vai precisar de uma ajuda ou de uma terapia, às vezes até de um remédio, claro. Mas o que a gente percebe é que quando a gente se deixa atravessar pelo sentimento profundamente, não precisa gritar para ninguém ouvir, ou grita, mas você está dando conta daquele processo interno, você está mergulhando nessa água profunda. Só de deixar isso fluir dentro da gente, aquilo vai embora. No entanto, se a gente nega, aquilo vira uma doença, um tumor, uma depressão, uma raiva contida que explode, mata alguém. Então, é um perigo, gente. É um perigo. E é transgeracional, né, Ingra? Porque não é assim uma doença que a pessoa cria e que termina quando o seu corpo físico acaba. A gente vai semeando padrões de crenças que são muitas vezes beligerantes. Por isso eu quis falar desse lugar, né, que a nossa sociedade é muito mais identificada com a dor, com a pequenez, com a escassez, com a vitimação, do que com o brilho, com a potência, com a beleza, com a alegria, né? Então, eu gosto sempre de falar terapeuticamente, né, que existe um limiar que separa a resiliência, que é essa capacidade de enfrentar os choques da vida, mas se lapidar como um instrumento afinado capaz de não quebrar, como o bambu, né? Ele verga, mas não quebra, ele se refaz. Então, essa é a resiliência. Mas a prepotência, aquelas pessoas que querem vestir a capa de salvador, né? A luta, e que acham, né, que vão dar conta, assim, de coisas sobre-humanas, ou que elas precisam se colocar num lugar, assim,
de abuso, muitas vezes, para então se sentirem valorosas, virtuosas ou espiritualizadas. E o equilíbrio, né, esse fio tão tênue de tessitura, nos permite que cada pessoa saiba se ela está sendo realmente resiliente, que é de enfrentar os choques da vida sem sucumbir, ou se ela está sendo prepotente. E nesses casos é bom realmente, como disse a Ingra, procurar alguém para falar, pedir ajuda, procurar, enfim, um espaço terapêutico, uma terapia mesmo. E nesse espaço de terapia, às vezes a gente precisa, inclusive, do amor na forma de um remédio, né? Eu opto por um estilo de vida que produz os meus remédios lá na minha horta com a minha comida e que produz os meus remédios numa indústria química que eu tenho dentro das minhas glândulas. Por isso eu medito todos os dias, por isso eu faço asanas de yoga todo dia. Porque bem humilde, amiga, olha, na sociedade onde a gente está, nesse momento de transição, que é para frente, é para cima, é para o melhor para todos, mas é muito exigente. E eu não acredito que ninguém dá conta de fazer essa travessia sem remédio. Não acredito mais. Só que tem muita diferença em eu ir comprar um remédio numa farmácia ou eu produzir preventivamente os meus remédios. Eu costumo dizer que existe o remediar, que é aquela pessoa que se desresponsabilizou pela sua vida e qualquer dor ela tem que tomar um analgésico, ou que qualquer desconforto físico ela tem que fazer uma cirurgia para parecer que está com 17 anos, quando está com 52, né? Enfim, então o ato de assumir a finitude, os cabelos brancos, a flacidez do corpo, não nos impede de poder estar honrando e vendo beleza em todas essas etapas da vida sem querer voltar, né? Voltar o fio. Então dá pra gente ser potente, dá pra ser belo, dá pra ser virtuoso, sem ser coitadinho, sem ser vitimado. E esse lugar me parece mais espiritualizado, mais inspirador e mais virtuoso, né? Sim, porque é o serviço, né? Como você gosta de escrever, serviço. E é esse brilho, né, que todos nós podemos exalar para o mundo, né? Nossos dons, nosso perfume, nosso brilho pessoal, nossa força, ser fonte de inspiração. Meu Deus, assim, é tão bonito ver como nós nos inspiramos uns aos outros, umas às outras. Nossa, eu acho isso lindo, sabe? Assim, E nos curamos, olha só, deixa eu falar aqui, desculpa te interromper, mas tem umas pessoas falando coisas lindas aí para também nutrir. Retorno, um monte de gente mandando elogios e coraçõezinhos para você e dizendo aqui que precisa muita coragem, tá dizendo a Raquel, né? Que, enfim, que isso tudo é muito bom, muito honrados de estar na live. E alguém dizendo que a cura vem de dentro, que se ama para se curar e que é essa cura que cura o mundo. Enfim, as pessoas estão sintonizadas, né, Ingra, nesse lugar. Alguém está dizendo, ó, sozinhas somos pétalas e juntas somos flores. É isso mesmo, né? Esse grande jardim do qual a gente vai fazer a colheita para produzir esse néctar, né? Em yoga a gente chama de Amrita. Amrita é uma gota que lá dentro da glândula pineal ela libera no nosso cérebro, que influencia a nossa corrente sanguínea, as nossas glândulas, e a gente consegue encontrar silêncio interno. Quando nós somos capazes de encontrar quietude, sanidade, discernimento dentro, a gente dá conta de entrar em contato com a loucura, com o desequilíbrio, com o absurdo que está nos rodeando, sem achar que a gente está melhor do que o que está fora. Né? Buscando onde é que cada um de nós ainda precisa curar dentro essa sementinha do inaceitável, né? E tecendo pontes de encontro. Eu e a Ingra somos colega numa formação de ecopsicologia, enfim, um movimento mundial, e tem também a Ecopsicologia Brasil, que nos permitiu essa ousadia de vir aqui ao ar falar sobre a importância da natureza na saúde mental, não só a partir, né, do que a gente tem de comprovações e publicações sobre isso, não só pelo inegável sofrimento planetário, aquecimento global, mas por perceber o quanto nas nossas vidas, né, o estar em contato com a natureza nos cura e nos coloca em contato com essa rede humana tão linda, tão crescente, né, que algumas pessoas dizem que é a minoria. Eu disse, então eu acho que eu tenho o privilégio, né, de estar conectada com a maioria da minoria.
Porque assim, eu tenho cada vez mais encontrado assim, pessoas incríveis, fazendo projetos sociais maravilhosos, tendo a honestidade de parar de fingir, de parar de se fazer de fake, né? De desvestir os personagens e ficar nesse lugar não só de ator, mas nesse lugar de autor, né? Nesse lugar de quem não controla nada, porque nós somos instrumentos de uma grande força, mas exercendo a dignidade, né? E a Ingra que pode entender melhor isso que me ocorreu como uma analogia, porque eu imagino que quando um ator entrega a sua alma e todas as suas habilidades, né, para incorporar a potência de um ser que precisa se expressar, ele tem que se esvaziar, né, Ingra? Para se oferecer para aquilo. E me parece que a nossa jornada é muito parecido com isso, né? Sim. E se esvaziar, inclusive, dos julgamentos, né? Assim, cada vez eu vejo mais sentido assim em ter, né, em ser apaixonada pelo meu ofício de atriz e hoje ter me aberto para trilhar outros caminhos, mas que também são de paixão pela natureza humana, pelo aprendizado, pelo crescimento espiritual, emocional, pelo amadurecimento. Então, assim, o ator, ele não pode julgar, né? Assim, o artista, ele vai representar uma pessoa que a sociedade toda julga, mas ele não pode julgar. Ele vai buscar os motivos da pessoa ter se tornado aquela pessoa, né? Cada um tem um papel nesse grande jogo cósmico, né? Nesse grande plano de evolução. Então, assim, nada é por acaso. Assim, eu fico boba de ver como a gente julga o trabalho divino, como a gente acha que a gente está colhendo alguma coisa que a gente não devia colher. Não existe isso, assim, tem uma lei da natureza, a gente só colhe o que planta. Então, vamos olhar para as sementes que a gente joga por aí, vamos olhar para como a gente está plantando na vida, nas relações, porque só colhe o que planta, isso é uma lei, isso não é uma crença pessoal, né? Então, assim, se eu estou colhendo algo que eu não quero colher, abre o olho, vamos prestar atenção, com humildade, né? Como é que eu plantei aquilo? Então, assim, esse nosso lugar de, às vezes, julgar, né, o funcionamento do universo, das pessoas, eu sinto que nos tira muita energia, nos tira do caminho, nos distrai, porque é tanto trabalho para ser feito. Esse trabalho que eu faço comigo, inclusive, que cada um faz consigo mesmo, é um serviço para esse todo, né? É a nossa pequena parte que é importante. Então, teve aí alguma pergunta, alguma colocação que me faz lembrar uma frase que eu conheço há muitos anos e cada vez ela faz mais sentido para mim. Eu não sei de quem é, que diz assim: quem se salva, salva o mundo. Então, assim, esse pedacinho meu, assim, a Ingrinha, o coraçãozinho da Ingrinha, a alminha da Ingrinha, conectada com esse todo. É muito trabalho para fazer, assim. É muita lapidação, com amor. Eu não acho nem que isso seja ruim, assim. Dá trabalho? Dá. Mas eu tô aqui para isso. Eu vim aqui fazer isso. Exato. Então, vou jogar fora essa oportunidade de estar aqui vivo, de estar viva. Nossa, tem dia que é duro, assim. Tem dia que, sabe, deixa eu olhar para uma flor, deixa eu olhar o pôr do sol, deixa eu chorar, deixa eu dançar, deixa eu ficar quietinha. Tem dia que é exigente, mas eu tô aqui para isso. Essa vida acaba. Essa vida acaba. A gente vai acordar para um outro plano, vai viver uma outra coisa que a gente nem sabe o que é. A gente vai morrer, gente, vai morrer. Então, assim, o que eu faço com cada segundo da minha vida, né? Não é que tenha que ser cada segundo de sorrisos e, como eu disse, né? Não é que cada segundo vai ser de alegria, né? Sorridente, mas vai ser uma alegria de viver a verdade do que eu sinto, né? É uma outra alegria, uma alegria que às vezes é um pranto, mas é a alegria de estar sendo verdadeiro, né? Exatamente. No yoga a gente chama a felicidade, né, por uma denominação que é Ananda. Ananda significa bem-aventurança. Então, bem-aventuradas as lágrimas de verdade,
né? Bem-aventurado o desconforto do despertar, né? Porque toda vez que a gente, sei lá, imagina um dia muito frio, a gente tira a roupa para tomar banho, é desconfortável esse momento. Mas quando entra debaixo do chuveiro quentinho, né? Enfim, revigora a sua energia. E são esses fins de ciclo que, né, se aproximando aqui do nosso tempo também, enfim, as pessoas podem trazer questões ainda se tiverem, para a gente ir concluindo, mas para dizer que a gente saiba honrar os finais de ciclo. Né? Na transparência da Ingra, antes ela dizia, olha, eu estou num novo ciclo da minha vida. Cada novo ciclo da vida nos convida para celebrar o luto do ciclo anterior que terminou. E é muito belo quando a gente vai, assim, surfando essas ondas da vida, Ingra. E quando a gente deixa de mudar do ruim para o melhor. Fica mais exigente quando a gente já está mudando do melhor para o melhor ainda. Né? E esse melhor é mudar do bom para o ótimo. Mudar do ordinário para o extraordinário. Não é só mudar do ruim para o bom, né? Só que é muito mais difícil deixar algo bom porque eu preciso avançar e dar o próximo passo. Né? Então, às vezes, eu vivo uma situação pessoal, por exemplo, no final de um relacionamento, eu sempre digo que depois de 20 anos vivendo com uma pessoa, a gente ama mais do que 20 anos atrás, porque 20 anos atrás eu nem conhecia. Só que esse amor leva para a necessidade de dar um próximo passo. E isso exige um luto. Então, o final de uma, sei lá, da faculdade, o final de uma viagem, qualquer momento na vida que a gente viva com entrega, ele faz com que a gente avance. E fatalmente o avançar nos conecta com as leis da vida, que são finitude e impermanência. Então, tudo que existe nesse plano tem fim. Absolutamente tudo. Assim como tudo é amor, tudo também é finito nesse plano. Né? A única coisa que é infinita é a vida. A vida tem vida própria e é eterna. E nós temos pequenas existências. A gente sobe e desce desse palco da vida. Né? E quanto mais a gente sobe no palco conectado com a mãe natureza, com essa guiança divina, seja lá qual forma de espiritualidade de cada pessoa, mas não é uma questão de ser ou não ser espiritualizado. Nós somos vibração, nós somos espírito. Então, admitir a plenitude do seu ser, quando as pessoas me perguntam o que é a psicoterapia multidimensional, que dimensões são essas? Essa dimensão do corpo e das minhas sensações, é a dimensão da psique, das minhas emoções, dos meus sentimentos, é essa dimensão da alma, da minha intuição, né? Então, eu não posso negar essa porção tão inerente e, ao mesmo tempo, tão sutil e tão desenvolvida de mim. E eu gostaria de concluir a minha fala, então, apenas dizendo, né, que a evolução não é um processo que esteja, assim, à revelia da nossa escolha. Ela vai acontecer ou não. Ela está acontecendo. Estamos diante de um movimento de amor em plena fecundação de um novo ciclo planetário, de um novo ciclo de humanidade. E, para isso, cada um de nós vai ter que ter a coragem de velar o próprio ego. E ir ao velório do seu ego, se ver ali e dizer, nossa, essa Carla com quem eu fui identificada há 52 anos, era uma ilusão? Se eu quiser estar na minha versão plena, eu preciso olhar para ela e dizer, eu te honro, eu te agradeço, tu me trouxe até aqui, mas a partir daqui tu impedes a minha evolução, então eu preciso te dizer, até nunca mais. Né? E esse exercício é exigente para nós todos e fica muito facilitado quando a gente está em contato com essa natureza humana, de pessoas com quem a gente pode compartilhar, se fragilizar, se vulnerabilizar e se inspirar. Nesse compartilhamento circundante com a natureza, com os elementos da natureza e de todos os seres, e também com essa dimensão da natureza divina, que está além das árvores, das marés, dos pássaros, dos animais, que está além dos humanos, que é o que dá origem ao planeta Terra, que dá origem à humanidade em cima do planeta Terra, e faz com que esse cosmos aí siga vibrando e nos acolhendo e nos dando a chance de, mais uma vez e de novo, e apesar de si próprios, evoluir, né, Ingra? Sim, uau, é isso mesmo. Às vezes, né, às vezes eu falo isso. Às vezes uma vida inteira de distração, ali no último segundo, né, na hora de acordar desse sonho que é a vida, a pessoa tem um insight.
abre a consciência. Então, aquela, sei lá, 60, 70 anos de alienação deu certo, valeu, né? Valeu. Ali na hora da passagem, a pessoa fala, uau, entendi, agora eu entendi. Gente, é isso, evolução é isso. Então, a gente está em processo de evolução. O que eu percebo é que às vezes a gente sofre muito à toa, né? Porque trava esse processo, mas até o sofrer à toa precisa crescer ao ponto da pessoa falar, cansei, não quero mais sofrer. Então, assim, até o acúmulo de sofrimento tem um propósito, né? Que é ali a borboleta fortalecendo a asa, não ajuda. Você está do lado, você está pronto para dar a mão, mas deixa a pessoa se fortalecer, né? Essa é a ajuda verdadeira, porque senão você está escravizando o outro. Então é muito bom a gente finalizar esse ciclo trazendo essa visão também de que estamos em evolução, né? Esse mundo, esse planeta Gaia, né? O que a gente vive hoje, estamos aqui falando, até internet, essa tecnologia criada pelo homem é fruto dessa tecnologia aqui de ponta, que é o nosso cérebro, que é uma criação de Gaia, né? Nós somos evoluídos de uma ameba. Então, assim, meu Deus, é uma perfeição que não tem como a gente estar criticando ou botando, né, problema, defeito na evolução como um todo. A gente tem que se entregar, confiar e fazer a nossa parte. Assim, não tem uma folha não cai, né, sem propósito. Não tem um respiro fora do lugar. Tá tudo. Não que isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada na vida, né? Que a gente vai aplaudir tudo que acontece. Não é isso. Mas eu vou fazer a partir do meu coração e da minha possibilidade. Mas continuo olhando para o mundo sabendo que está tudo certo, que cada um está vivendo o que precisa viver, eu estou vivendo o que eu preciso viver. Tudo é um plano perfeito de evolução, né? Eu sinto que essa visão, essa confiança nos fortalece. E faz com que a gente possa, de fato, fazer diferença, né? Fazer a nossa parte. Em vez de ficar reclamando. Reclamando ou esperando que o mundo mude para a gente se sentir melhor, né? Então, nem julgar o mundo, nem julgar os outros. Muitas almas luminosas aqui agradecendo, muitas almas desnudas também, né? Como a Dani dizendo, eu não tenho equilíbrio nenhum, vivo como um robô. E eu queria apenas dizer, né, por essa honestidade e transparência da Dani que vem aqui na tela e diz isso, que no desequilíbrio a gente também aprende. A gente não é equilibrado todo o tempo. A gente tem muito medo, como a Ingra disse, de sentir as coisas desagradáveis. A gente também tem muito medo de ficar fora de si. E eu sempre encorajo muito as pessoas que me procuram na psicoterapia a ficarem fora de si. Porque é só quando eu fico fora de mim que eu me enxergo. Porque quando eu estou condicionada a um modelito, a um padrão, a um dogma, a um esquema pré-estabelecido, eu não sei quem eu sou. Então, às vezes, a pessoa precisa se desequilibrar e, então, claro, buscar ferramentas. A gente aqui falou várias delas, né? O yoga, a meditação, o contato com a natureza, a constelação, a psicoterapia, o silêncio, a coragem de ser. Todas essas são ferramentas que nos acolhem nesses momentos de desequilíbrio para a gente não estacionar, né? Mas para a gente usar esse solavanco do desequilíbrio como forma de evoluir e de se jogar com as asas que se abrem, né? Como aqui a Raquel está falando, parafraseando as palavras da Ingra. Várias pessoas agradecendo, a Eva, a Thay, muitas pessoas queridas, Maria, enfim, várias pessoas que eu tenho a honra de acompanhar nessa lapidação fina, nessa guiança de seres tão luminosos, tão conectados com essa teia que nós somos, né? Então eu te agradeço muito, Ingra, nessa tua disponibilidade despojada, né? Tem criaturas que atravessam a nossa vida que existencialmente assim somam e que é tão bom a gente poder celebrar isso. E tu és uma dessas pessoas na minha vida e eu agradeço, por isso me sinto sempre tão à vontade de te chamar, de te convidar e de te dizer, faça o mesmo, né? Disponha. Quando você quiser tecer, eu tô aqui para a gente servir juntas. Tá bom, amiga Carla. A gente está cada vez mais junta, né, no nosso dia a dia, na nossa formação, na nossa troca.
a gente faz parte dos mesmos grupos dentro da formação É maior. mesmo. É muito bom, mas isso é uma conexão que vibra, né? E a gente confia nela e a gente se entrega para isso. Queria só falar para a moça que tinha falado do desequilíbrio, né? Que o caminhar é um revezamento de desequilíbrio, né? O movimento vem do desequilíbrio. Então a gente se desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra. Então, assim, isso é equilíbrio, né? O desequilibrar pode estar dentro de um equilíbrio maior, né? De sair do lugar, de não ficar estagnado. E mesmo Gratidão, que a gente tente, né, amiga? Quando a gente mesmo tenta que tente. estacionar, a vida vem e logo dá um Dá um solavanco na gente, empurrão, então né? não adianta Sai querer. daí! Muito bom. Sinto-se muito abraçada, Igra. Oh, Cada um de vocês que somou aqui a sua energia, a sua presença, os seus elogios, os seus questionamentos, né? Que nos inspira a seguir nos oferecendo imperfeitas, inconclusas, né? Mas agindo com amor e por amor. E é isso que nos isso. conecta. Então, mais uma vez, gratidão a todos. Um afetuoso abraço que parte daquele lugar transcendente de onde nós viemos e para onde a gente volta, com certeza. Gratidão. Gratidão, amiga. Até Boa uma noite. próxima, gente. Boa Até. noite.